Porque o oficial não cumpriu ou não devolveu mesmo tendo cumprido. Então eu adio essa audiência, cara, e aí vão-se meses nisso aí. Pegamos? Ótimo, julgou lá para mim. Estamos trabalhando ainda artigo 162. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Eu estou ótimo. Parágrafo 2º do artigo 162. Nos casos defeitos de procedimento sumário, os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos à central de mandados 15 dias antes da audiência, gente. Procedimento sumário mudou. Ok? Procedimento sumário mudou. Vamos lá. Vamos estabilizar isso aqui. Vamos estabilizar. O 161 é uma coisa genérica, não é isso? Então, o 161 fala que o cumprimento e a devolução será no prazo de 20 dias. Esse é o genérico, ok? Vamos especificar. A audiência deverão ser cumpridos e devolvidos em até 5 dias antes da audiência. Causas do rito sumário, que é o artigo 275 e seguintes do Código de Processo Civil. 15 dias antes da audiência. Então, generaliza para mim. Você, oficial de justiça, tem 20 dias, não é isso? Para cumprir o mandado e devolver. 20 dias contados da data que você recebe. Mas se você está intimando parte, testemunha, auxiliares da justiça, tipo peritos, para comparecer a uma audiência, regra dentro da audiência, cumpre e devolva até 5 dias antes dessa audiência, salvo no rito sumário, quando esse prazo será de 15 dias antes da audiência. Sistematizem isso para mim desse jeito que eu estou falando para os senhores. Você, oficial de justiça, mantra para guardar. Você, oficial de justiça, tem que cumprir e devolver os mandados no prazo de 20 dias. Pronto. Mentalmente, agora você pensa em audiência para mim. Cumprir e devolver até 5 dias antes, salvo no rito sumário, quando esse prazo é de 15 dias. Entendeu? Mas no rito sumário eu tenho que devolver antes, porque no rito sumário eu estou, na verdade, pensando em defesa, ao contrário de uma audiência convencional de um processo ordinário, ok? Pegamos, senhores, esse mantrazinho aqui? Tranquilo? Ótimo. 163, senhores. Vamos lá. Quando o cumprimento de mandados, os oficiais de justiça deverão entregar cópia do mandado expedido, colhendo a assinatura e a respectiva certidão. Parágrafo único. Os oficiais de justiça deverão identificar-se com a carteira funcional quando se apresentarem as partes no momento do cumprimento dos mandados. Você não chega para o cara falando que sabe quem que eu sou, não. Não é isso? Lembra, você tem que tratar todo mundo com urbanidade, não sei o que tem, não é isso? Oi, fulano, tudo bem? Tudo jóia. Sorriso aberto. Eu sou oficial de justiça. Pronto, o cara vá, pô. Entendeu? Porque ele está esperando uma citação, tá? Tipo de investigação de paternidade. Pronto, a vida dele acabou. Sacou? Não, sim, filho deve ser uma coisa boa na vida, sacou? Beleza? Mas eu vou perguntar aos senhores que estão me assistindo e aos que aqui frequentam esse ambiente. Beleza, compadre? Essa notícia é boa? Não necessariamente, correto? Senhores, 163, vamos lá. A gente fica só na bobagem. Quando do cumprimento de mandados, os oficiais de justiça deverão entregar cópia do mandado expedido, colhendo a assinatura e exarando a respectiva certidão. Claro que você, o Código de Processo Civil já nos fala isso. Se você encontra o cidadão, vai deixar com ele a contrafé, não é isso? E vai solicitar a ele que assine, mas pode ser que ele recuse e não queira assinar, você simplesmente certifica, não é isso? A negativa de uma e de outra coisa sem maiores problemas. Parágrafo único, já falamos da identificação, 164. A devolução de mandados cumpridos pelo oficial de justiça deverá ocorrer até às 16.
Pode marcar. A devolução de mandados cumpridos pelos oficiais de justiça deverá ocorrer até às 16 horas, claro, com ressalva dos casos de urgência, porque urgência é urgência, velho. 165. Os mandados não deverão ser expedidos ou entregues aos oficiais de justiça com antecedência superior a 90 dias da data fixada para a prática dos atos processuais, exceto no caso de mandados extraídos de cartas precatórias ou de alimentos provisionais. Ô, Ival, não seria um contrassenso, cara? Não deverão ser expedidos ou entregues com antecedência superior a 90 dias da data fixada para a prática. Tipo assim, quanto antes entregar, melhor, não é isso? Não que você sente em cima do mandado. Você fala, tem muito tempo, sacou? Então, é um controle rigoroso em relação a esses prazos. Lembrando que você recebeu, seja com 90 ou 60 dias antes de, você tem o prazo para cumprir de 20 dias, ok? Ótimo, 165, vamos lá. Não deverão ser expedidos ou entregues esses mandados ao oficial de justiça com antecedência superior a 90 dias da data fixada para a prática dos atos processuais, exceto no caso de carta precatória e alimentos provisionais. É proibido fornecer às partes e seus respectivos advogados os nomes dos oficiais ou do oficial de justiça incumbido do cumprimento de mandado. Só que essa regra não se aplica, senhores, nos casos de despejo compulsório. Pode marcar. Busca e apreensão, reintegração e emissão na posse, remoção de bens e atos nos quais os advogados deverão providenciar os meios necessários para viabilizar o respectivo cumprimento. Lembra que, inclusive, quando é caso de busca e apreensão, pode constar o telefone, não é isso? Em nome do advogado, para você entrar em contato, porque a ideia é a seguinte, voltou para mim, olha só, a preocupação, volta para mim, Gui, fazendo favor. Qual é a preocupação da lei aqui? Preservação sua. Ok? Você pode manejar numerário, senhores? Boa, de jeito nenhum. Você não pode manejar numerário. E uma parte poderia ficar tentada a te dar um agrado. De um lado ou do outro, para você cumprir ou deixar de cumprir. Vamos preservar a lisura e não vamos informar, então, quem é o oficial. Entendeu? Evitando possíveis situações que confrontem vocês, né? Ok? Situações fora da normalidade, fora daquela curva da normalidade, ok? Mas há situações em que você precisará ter contato com o advogado. Até porque há situações em que a parte é que tem que disponibilizar para você os meios para o cumprimento do mandado. Vão fazer a busca e apreensão de um carro? Vão. Então você vai lá fazer a busca e apreensão e você mesmo vai sair dirigindo barato. Vai deixar na sua garagem. Eu sei que se responsabiliza por guarda e conservação de coisas, senhores. Não, então ele vai ter que fornecer alguém para ser a pessoa que ficaria, não é isso? Com a guarda e conservação de meio de locomoção, tranquilo? Se tem que fazer a penhora em alguns bens e remover para outro lugar, ele tem que disponibilizar os meios para isso. Não é o Estado que fornece isso para a parte, não. É a parte que tem essa missão de fornecer os meios para que esses atos sejam realmente cumpridos. E por isso, nesses casos, 166, regra, é proibido fornecer às partes seus respectivos advogados os nomes dos oficiais incumbidos do cumprimento de mandados. Essa regra, entretanto, tem exceção, não se aplicando àqueles casos em que realmente é necessário que a parte ou o advogado forneça o meio necessário para que você, oficial, cumpra. Não se aplicando nos casos de despejo, busca e apreensão, reintegração e emissão de posse, remoção de bens e atos nos quais as partes e advogados deverão providenciar os meios necessários
para viabilizar o respectivo cumprimento. Parágrafo 2º. As providências relativas ao fornecimento dos meios necessários ao cumprimento dos mandados expedidos referem-se às condições materiais e não de caráter monetário, sendo estas de exclusiva iniciativa da parte. Você não põe a mão em grana, ok? Quando eu digo aqui condições materiais vamos penhorar 50 sacas de café, vamos fornecer um caminhão para você retirar. Os companheirinhos mais fortes para poder fazer, não é isso? Correto? Isso é condição material. Busca e apreensão de um veículo, quem é que vai dirigir, aonde que vai ficar, com quem ficará. Isso quem tem que providenciar, os meios para que você assim proceda, é a parte. Isso não quer dizer grana na sua mão, pelo amor de Deus. Ok? 166, parágrafo 2º, vou ler de novo e escorrego para o 3º. As providências relativas ao fornecimento dos meios necessários ao cumprimento dos mandados expedidos referem-se às condições materiais e não de caráter monetário, sendo estas de exclusiva iniciativa da parte. Nenhuma informação relativa ao nome do oficial de justiça será lançada nos autos ou contracapas de processo, mesmo nesses casos em que a parte deva fornecer a você os meios materiais para cumprimento da ordem. Nunca, ok? Quando você precisa, você entra em contato com, ok? Podendo até ser fornecido, nesse caso específico que a gente viu, nesses casos, o seu nome, o seu telefone enquanto oficial, ok? Mas isso não vai como informação para o processo. Pegamos, senhores, o 166 também com bastante atenção, principalmente naquelas situações em que você terá que ter contato com a parte para a disponibilização dos meios para cumprimento da ordem. 167. O oficial, hoje a gente está vendo que esses que a gente está discutindo hoje tem tudo a ver, né, velho? Tá? Fica atento nessa aula de hoje, por favor. 167. Tranquilaço, não, boa, olha só. Eu fico forçando, volta para mim aqui, por favor. Eu fico forçando muito em termos da lei, porque as expressões, não é isso? Que a gente tem que pegar. Ô, gente, mas a dinâmica de cumprimento é muito tranquila. O que eu tento fazer também é demonstrar para vocês essa dinâmica desse cumprimento. E é facinho de guardar, não tem muito mistério não, porque é uma lógica por trás da coisa. Entendeu? Super tranquilo. Se cair questão do provimento, e cairá. Beleza? Esse miolinho que nós estamos discutindo aqui é o grande norte de cobrança. 167. O oficial de justiça, ao dar cumprimento aos mandados, não encontrando a pessoa física ou jurídica, e, nesse último caso, não encontrando o seu representante legal, deverá buscar informações na vizinhança. Você conversa com os outros, toma um café na casa de um, café na casa do outro, beleza? Tende a engordar, viu, galera? Ok? Deverá buscar informações na vizinhança e certificar o ocorrido, identificando a pessoa que tenha prestado as ditas informações. Verificando a central de mandados, ao receber o mandado oficial de justiça, que não foi cumprido o disposto no caput desse artigo, restituí-lo-á ao oficial de justiça para que complemente a diligência no prazo de 48 horas. Você tem que mostrar que você não foi preguiçoso. Sacou? Não encontrei fulano, razão pela qual devolvo mandado. Não encontrou. Por quê, cara pálida? Perguntou para o vizinho, perguntou para quem mora perto, foi lá no botequinho para colher informações a respeito dele, tomar uma também? Não certifique. Tomando uma, conversei com fulano, ok? Mas não, claro que não, né? Me ajuda, sacou? Certifique da OFEC no dia tal, sentado numa mesa de bar, tomando uma cerveja de Skol, né? Foi me prestar as seguintes informações. Não, essa não vai, cara, infelizmente. Beleza?
Então, senhores, você tem que demonstrar. Falta aqui. Você tem que demonstrar que você não foi preguiçoso, que você não encontrou, mas tentou identificar as circunstâncias pelas quais você não encontrou esse cidadão. Até porque é daí que você pode ter a seguinte percepção: do cidadão tentando se ocultar, para, se for o caso, você proceder à dinâmica da citação por hora certa, não é isso? Então você tem que demonstrar que você não foi preguiçoso e tal. Se voltou o mandado, não cumpri porque não encontrei o fulano de tal ponto, sem essa tentativa de colher informações, volta de novo. Prazo de 48 horas, segundo esse parágrafo único do artigo 167. Mandou. Não, quando você vai cumprir, você vai cumprir o mandado é impresso. A certidão e os dizeres são seus. Ok? Você pode cumprir o mandado, voltar, botar numa máquina de escrever. Lembra da máquina de escrever? Você pode escrever à mão. É o tinta escura indelével ou datilografado nos atos processuais, regra normal de processo. Manda. Não encontrei o cidadão. Voltei e entreguei para a central. Ah, não, se tem suspeita de ocultação, você não devolve, não. Se tem suspeita de ocultação, você foi uma primeira vez, você volta. É, exato. Aí você faz a dinâmica e só devolve depois da dinâmica da citação por hora certa. Exatamente. Não seria essa a regra da lei. Ok? Então, ó, voltou de novo. 167. O oficial de justiça ao dar cumprimento ao mandato não seja preguiçoso. Não encontrando, deverá buscar informação na vizinhança. Verificando a central de mandados ao receber o mandado que não foi cumprido o disposto no caput, restituí-lo-á ao oficial de justiça para que complete a diligência no prazo de 48 horas. 168. O servidor responsável pela solicitação dos mandados deverá proceder com a devida atenção, verificando a existência de identificação das partes devidamente cadastradas no SISCOM, evitando-se ainda a indicação errônea de endereços. O servidor responsável pela solicitação de mandados, ok? Não está ligado a você, não é isso? Oficial de justiça. Então, em caso de inexistência de dados de identificação da parte, o mandado será expedido contendo a determinação de que os oficiais de justiça, no momento de se proceder à citação da parte ou cumprir a diligência correspondente, deverá fazer constar de sua certidão os dados relativos à qualificação de tais pessoas, mencionando-se o número do registro do CPF, carteira de identidade ou qualquer outro documento válido como prova de identificação no território nacional. Senhores, tem que ter a devida identificação das partes, não é isso? Ok? Só que pode ser que não existam dados de identificação da parte completos. Quem é o réu? Fulano de tal. Você não sabe, de repente, nem o sobrenome inteiro do cidadão. É possível? Claro que é possível. Então, você coloca na sua petição inicial os dados que você dispõe. Mas você, oficial de justiça, então, agora tem um dever. Verificando que essa pessoa que há de ser citada ou intimada não tem os seus dados completos, o que você tem que fazer? Colher essas informações, lançá-la na certidão do mandado, para que quando chegue em secretaria, a secretaria possa, não é isso? Melhorar ali dentro do SISCOM essas informações. Preencher, exato. Então, aqui no parágrafo 1º, é emissão sua, marcou. Vamos ao parágrafo 2º. Em caso de reiteradas incidências de erros quanto à indicação correta dos endereços constatados pela central de mandados,
o escrivão deverá ser cientificado da ocorrência ou das ocorrências e receber a devida orientação. A redistribuição dos mandados à região correta ficará a cargo da central de mandados, após o mandado ter sido devolvido pelo oficial. Lembra que você tem que conferir se é da sua região? Porque se não for da sua região, você tem que devolver. Prazo para você devolver? 24 horas. O prazo de conferência do mandado de devolução é de 24 horas. O prazo de conferência e devolução do mandado é de 24 horas, segundo o provimento 61. Então, você não cumpre se está fora da sua região, você devolve. Parágrafo 3º, de novo, julgou. A redistribuição, pode jogar aqui, legal? A redistribuição dos mandados à região correta ficará a cargo da central de mandados após ter sido o mandado devolvido pelo oficial. Na hipótese de ser necessária a indicação para cumprimento do mandado de endereço que não conste do sistema informatizado, a Secretaria de Juízo deverá comunicar o fato incontinente ao setor responsável pela manutenção do bancos de dados de logradouros para que esse proceda à inclusão do endereço, né? E acontece muito, né, cara? Abriu uma rua nova, ela tinha um nome e agora mudou, né? Então, você tem toda a liberdade e o dever de informar. Na hipótese prevista no parágrafo 4º desse artigo, caso o setor responsável pelo banco de dados de logradouros constate não haver registro de endereço na comarca, comunicará o fato à Secretaria de Juízo e autorizará a esta que informe o endereço utilizando o recurso endereço temporário disponível do SISCOM, menor preocupação nossa. Fica proibida a Secretaria usar o recurso endereço temporário, também não é preocupação nossa, ok? É preocupação de Secretaria.